E aí, tudo jóia, tudo beleza? Espero que sim, que você esteja super bem, super de boa e super zen. Que eu trago para você aqui agora é uma configuração aqui para esse emulador, que é um dos melhores emuladores para a gente vivenciar aí os anos 2000 aí, quando foi lançado o PlayStation 2. Esse emulador é o PCSX2 e muita gente tem muita dificuldade em configurar ele, principalmente se for um PC fraco. Mas se você tiver um PC fortão, vai funcionar essa configuração. Você vai precisar fazer alguns ajustes para melhorar ainda mais a qualidade e assim usufruir de todo o desempenho que o teu computador pode oferecer. Então segure e aperte os cintos, que eu tenho certeza que essa configuração vai te servir e que você vai gostar bastante para poder vivenciar aí os jogos 2000 aí, esses jogos retrô de PlayStation 2 utilizando o emulador PC SX2 aí, com essa configuração que eu trago para você. O emulador em si é padrão, né? Então quando você abrir ele, quando você executar o emulador pela primeira vez, você vai ter essa tela de update. Então essa tela de update ela vai atualizar tudo que tem para ser atualizado e conforme os desenvolvedores, né, forem liberando aí as atualizações do emulador. Então é muito importante você manter ele sempre atualizado. Isso é uma informação importante. Sempre manter ele atualizado. Como eu estou utilizando ele pela primeira vez, então eu vou simplesmente fazer o download e instalar essas atualizações. Pode ver que ele vem do GitHub, né? Então ele está atualizando ali, já fez o update. E com isso ele vai reiniciar aí o nosso emulador. A primeira coisa que você deve saber sobre o emulador aqui é que você precisa criar uma pasta para você jogar os seus ROMs que você tem aí para poder jogar no emulador de PlayStation 2. Aqui eu simplesmente criei a minha pasta Games, eu tenho um ROM aí que é o Lord of the Rings, né, The Return of the King, né, o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né, do PlayStation 2. Então você joga as tuas ROMs aqui, certo? Ó, cria uma pastinha Games, na raiz mesmo do PC SX2 aí, onde tem um executável, e daí você simplesmente vai jogar suas ROMs ali. Por que isso? Porque daí quando você for no emulador, você vai adicionar aqui ó, o diretório dos games, né? E com isso, esse emulador exemplar está na minha área de trabalho, e daí eu vou colocar a pasta Games e vou selecionar, ó. E daí você coloca Yes para fazer um scanner ali, e com isso aparecem os nossos jogos. Então tudo que você for jogar, você vai colocando nessa pasta. Aí você também pode fazer por categorias, né? Mas essa aqui é a forma mais genérica que você pode organizar os teus jogos para você jogar em PlayStation 2 aí, no emulador de PlayStation 2. A segunda coisa aqui que é muito importante é lembrar que ele funciona com um joystick, né? Com controle. Eu tô com o meu controle aqui de PS4, né? Original da Sony. E ele funciona assim via Bluetooth. Por que eu tô falando isso? Porque tem emuladores que eles não funcionam, eles não conseguem captar aí quando o controle está conectado via Bluetooth, né? Um deles é o exemplo de emulador de Nintendo, né? Você precisa utilizar o cabo USB dele para então ele localizar que você está utilizando o controle. Mas nesse caso aqui você pode sim colocar aqui, ó, simplesmente o Bluetooth, né? Pode ver que ele está conectado agora, já foi emparelhado, né? Lógico, ele já estava emparelhado, eu só apenas liguei ele. E com isso, ele já está conectado, né? Então essa é a primeira parte. Mas a gente já volta para ver o controle. Eu vou deixar ele aqui. Então é só para você lembrar que funciona via Bluetooth. Então se você tiver um controle da Xbox, um controle qualquer que seja via Bluetooth, ele vai funcionar. O segundo passo aqui é inserir, né? Em configurações. Aqui essas configurações aqui é praticamente padrão, então ele já vem configurado para um PC fraco, né? Ele vem com as configurações padrões para você funcionar. A única coisa que você não vai ter aqui é o language, né? Ou seja, uma linguagem padrão aí traduzido para português, francês, principalmente para gente aqui para português ele não vai ter. E o tema aqui você pode alterar, né? Você pode colocar qualquer outro tema. Aqui eu não vou alterar, vou ficar com esse tema gray aqui, dark, padrão. Uma outra parte importante aqui é Automatic Updater, né? Ou seja, eu estou usando o canal de update de Nightlight, né? Não é legal isso, por quê? Porque eu estou pegando uma versão que ainda está em teste, né? Eles estão atualizando, eles estão desenvolvendo aquele update e, consequentemente, tem bugs. Então é muito legal você pegar o Stable, né? Que é a versão estável. E você deixa marcar essa última opção aqui, Update Check. Joia, joia. E daí você tem as configurações aqui de Game Display, ou seja, você pode iniciar o jogo em Full Screen, né? E renderizar aí em janela também. E eu acho que essas duas opções são as mais utilizadas, né? Você vai iniciar o jogo já em full screen ou você vai renderizar ela em janela. Se você tiver com um PC muito fraco mesmo, você não tiver uma GPU, ou seja, uma placa de vídeo, eu aconselho você renderizar em uma janela à parte, né? Ou seja, você não vai renderizar na mesma janela que o emulador está rodando ali. Você vai renderizar numa janela à parte, você vai abrir uma janela à parte.
com isso o teu desempenho vai ficar um pouquinho melhor. Ah, Fernando, mas você está abrindo 2 janelas. Sim, você está abrindo 2 janelas, mas você não está renderizando na mesma janela. Ou seja, se você precisar voltar tudo, aquela janela ali do emulador e do display vai ser diferente. Isso se você não tiver uma GPU ou estiver com PC fraco. Se você já tiver com PC mais ou menos, mesmo que você não tenha uma GPU, mas a tua placa on-board aí seja uma placa boa, o que você pode fazer? Start Full Screen, ativa ela. E aqui para você desativar aqui o cursor, para o cursor não ficar aparecendo na janela Full Screen. E daí você ativa essa aqui. Joia! Agora, eu vou te mostrar aqui uma outra configuração que é importante, é o Save State of Shutdown. Ou seja, se você fechar o emulador, você vai salvar automaticamente o teu progresso naquele exato momento. Aqui nessa aba aqui, ó, você tem ó, o Load State, ou seja, você tem um memory card para você salvar dentro do jogo, naqueles procedimentos, dependendo do jogo tem certas coisas que você pode salvar ou não, só que você pode salvar pelo emulador, ou seja, se você iniciar o emulador, iniciar a ROM, você vem aqui em Load Game, você vai parar exatamente naquele momento, né? Você vai continuar naquele momento que você parou. Joia? Então eu aconselho você deixar aberto, aberto não, mas selecionada essa opção. No Game List a gente já fez aquela alteração ali, joia? E daí no Emulation aqui, ó, você não mexe em nada. Simplesmente você deixa como está aqui, porque isso aqui é o core da emulação. Se você mexer aqui, você vai acelerar, você vai desacelerar o emulador, então aqui você não mexe. Aqui você deve tomar muita atenção aqui, porque o que você mudar aqui, você vai mudar o gráfico do teu jogo. Mas você pode ir fazendo o teste AB. O que significa o teste AB? Você deixa a configuração padrão, que o próprio emulador for aplicar aí no teu PC, seja ele fraco, seja ele fortão, musculoso, Hulk, seja que ele for aí, ele vai dar uma configuração padrão. E nessa configuração padrão aqui, você vai alterando. O que você pode alterar aqui? Você pode alterar simplesmente o adaptador. Né? Se ele pegou, por exemplo, o adaptador da placa on-board e você tem uma GPU, você experimenta com as duas. Você inicia a emulação uma hora com a placa on-board, uma hora com a tua GPU para ver qual é melhor. No meu caso, eu tenho uma GPU aqui, então eu vou selecionar a minha GPU. Né? É a minha renderização aqui, ó, por causa da minha GPU, eu tenho DirectX 2, né, que é a biblioteca para renderização. Então eu seleciono ela. Isso para mim. Se fosse para você selecionar primeiro aqui, se fosse só na GPU on-board, na placa on-board do teu computador, automaticamente, daí você tem que ver qual é o DirectX que a tua placa on-board tem, né? Que todo computador tem uma placa de vídeo, né? Porque senão não tem como renderizar os vídeos e mostrar na tela que você está vendo agora. E daí você vai ver aí qual que ele tem, né? Se é o DirectX 3D 11, 12, OpenGL e assim por diante. No meu caso, eu tenho uma GPU, né? Então uma AMD Radeon, né? Então eu também tenho uma DirectX 2 por causa dela. Com isso você praticamente já selecionou a renderização, né? E esse passo aqui é muito importante. Então eu aconselho você, se você não sabe qual é a tua placa de vídeo aí, geralmente mesmo você pode vir aqui no botão iniciar, se você tiver com Windows 10, sistema, e com certeza você vai ter aqui, ó, você vai ter o modelo da... Não vai ser aqui para falar a verdade, né? Bom, esquece, você não vai precisar vir aqui. Esquece, que aqui só vai ver aqui o monitoramento protegido. É melhor a gente não lidar com isso aqui, que senão você vai acabar aí confundindo as coisas. Mas, aqui ele vai simplesmente selecionar tudo que o teu computador tem. Fica muito simples. Então ele vai selecionar aqui simplesmente a tua placa de vídeo, né? E você vai selecionar a tua placa de vídeo. Se você tem uma GPU externa, como eu tenho, uma placa on-board, como eu tenho, ele vai selecionar as duas ali, né? Pronto. Agora, no display, o Full Screen Mode aqui, você pode escolher daí a resolução que a sua placa de vídeo sustenta. Ou seja, o mais comum é a gente pegar o HD, né? Só que você tem o Hertz aqui, então isso vai do teu monitor. Tem monitor que é 60 Hz, monitor 75 Hz, né? E você vai ver qual é a frequência do teu monitor. Mas se você colocar 75 Hz e o teu monitor não pegar em 75 Hz, não se preocupe, ele vai pegar na frequência máxima que ele puder. Se ele funciona apenas na máxima em 60 Hz, mesmo se colocando 75 Hz aqui, ele vai funcionar em 60 Hz, né? No meu caso, eu tenho um monitor de 75 Hz, então a frequência dele ali eu vou colocar nesse modelo aqui. Joia? E o 1920 1080 é por causa que é Full HD. O Aspect Ratio aqui, ó, você também não mexe, para falar a verdade, né? Se você tiver com PC fraco, você não mexe. Agora, se você já tiver uma GPU externa, se você tiver uma placa on-board já boa aí,
nas suas avaliações, você coloca o widescreen 16:9, que vai combinar simplesmente com o Full HD, porque o Full HD é 16:9, essa é a proporção. Joia? Aqui nessas opções você não mexe, e nessa opção aqui você também não mexe, nessa opção aqui você também não mexe, e nessa outra opção aqui você não mexe. Então você vai mexer nessas opções aqui que eu mostrei. Se você tiver uma placa de vídeo, pode colocar o V-Sync, né? Ou seja, você vai melhorar a sua resolução aí. Como é o caso, eu tenho uma placa de vídeo externa, eu vou colocar o V-Sync. Se você tiver uma GPU on-board, não coloque, né? Não coloque, porque as placas on-board, infelizmente, elas nem todas são boas. E assim você tem que diminuir diminuir aí, digamos, a qualidade para você aumentar o desempenho para não ficar travando. No caso, eu estou habilitando porque eu tenho uma GPU, né? Então eu deixo ativado. Na renderização aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode ver que está em resolução de 1920p, né? Se você tiver com uma placa de vídeo e a tua placa de vídeo for muito fraca, sua GPU não for assim uma GPU, digamos, monstro, né? Você coloca aqui simplesmente 3D, o 3x nativo em 1080p, que é a resolução 1080p. Agora, se você já tiver com uma, sei lá, 1650, uma 3060, uma 2060 aí da GeForce, daí você pode com certeza colocar aqui uma resolução melhor, né? Dependendo aí da sua placa, você pode colocar 4K, né? No meu caso, eu vou colocar 4K. Mas o mais padrão aí, para você já ir, só para você iniciar o jogo, para você ver como que ele está, você coloca aí o 3x nativo para ver se vai funcionar. Se ele ficar travando demais, você vai reduzindo a resolução. Tem o 720p ou tem a resolução nativa do PlayStation 2, né? Daí você coloca na 720p que você vai diminuir a qualidade, mas o desempenho aí vai aumentar bastante. No meu caso aqui eu vou colocar simplesmente em 4K, né? Que funciona. Esse aqui você também não mexe, nessa aqui você não mexe, você deixa tudo padrão aqui, simplesmente para não alterar as configurações e você não saber o que está acontecendo depois. Se depois você quiser mudar alguma coisa aqui, o que eu te aconselho? Fazer o teste AB, você altera um aqui e vai lá no emulador para ver. Não deu resultado ou travou alguma coisa, volta para a configuração anterior e vai fazendo esses testes AB aí para ver o que melhor se encaixa para você. No meu caso, eu vou alterar aqui, ó, o Anisotropic Filtering, né? Ou seja, são os filtros, então vai melhorar a qualidade. Isso porque eu tenho uma GPU externa, né? Então vai tudo se você tiver uma GPU, uma placa de vídeo externa. Se você tiver uma placa on-board, eu aconselho você deixar off isso aqui. Eu vou colocar simplesmente 8x, né? E vamos ver o restante aqui. E o restante você também não mexe, beleza? Então você deixa dessa configuração. Aqui você também não vai mexer. Aqui você simplesmente não vai mexer, né? E nesse caso aqui, o OSD aqui, o On Screen Display, é muito legal para você debugar. Ou seja, se encaixa muito naquela configuração que eu acabei de falar para você, de fazer o teste AB, né? Você altera uma configuração, simplesmente vai lá no jogo, inicia o jogo e vê se teve algum resultado. Se não teve um desempenho pior, volta e desaltera e deixa como estava antes. E para fazer isso, você vem aqui, desmarca essas Show Notifications aqui, indicadores, tudo, e deixa aqui, ó, o Show FPS, né? Ou seja, você vai ver o frames por segundo para ver se tá legal ali, se você tá rodando 30, 40. Se você roda 30 FPS, significa que tá bom, né? Geralmente a gente roda 30 FPS os jogos, né? O nosso olho ele começa a notar a diferença abaixo de 30 FPS, que daí os quadros começam a ficar muito lentos. Mas acima de 30 FPS você nem nota tanta diferença assim. Essa é a grande realidade, né? As pessoas que querem rodar jogos a 100, 200 FPS para dizer que roda jogos a 100 a 200 FPS. É lógico que tem ali uma diferença, né? Fica muito mais rápido os movimentos, mas nada que atrapalhe você, vai por mim. 30 FPS para cima é ótimo para jogar. E daí você pode também marcar a quantidade de usabilidade que você está usando o teu CPU. Então você pode marcar essa opção aqui. E se você tiver uma GPU, que eu falei agora há pouco, se você tiver uma placa de vídeo externa, você marca essa opção aqui, no qual você vai poder desbugar. E daí esse aqui é para gravar. Se você for gravar, daí você pode utilizar essa configuração mesmo que está aqui. E o Advanced aqui você também não mexe, né? O áudio você não vai mexer também, você deixa como tá. O memory card também você não vai mexer, vai deixar como tá aqui. E o restante praticamente você vai deixar como tá. Então você só vai mudar aqui a interface aqui, marcando seguindo aquelas dicas que eu passei para você ali no começo do vídeo, salvando o Save State on Shutdown aqui, o Start Full Screen. Esse Start Full Screen aqui, como eu disse, se estiver travando demais, o FPS estiver muito baixo, né, muito abaixo de 30, experimenta o Range to Separate Window aqui, né, para ver o que acontece. Joia? E daí o Game List a gente já fez.
A emulação aqui fica dessa forma aqui que a gente fez também, né? Não pode mexer nisso aqui. E os gráficos aqui você vai conciliando a configuração conforme a FPS de debugação. A gente já vai ver aqui que é bem simples você debugar. Por exemplo, eu deixei essa configuração, clico em Close aqui, e em seguida eu chego e inicio o Senhor dos Anéis. Ó, joia? Tá iniciando. Ó, você pode ver que tá debugando ali as coisas ali em cima, né? É que eu escondi o mouse. Só que esse jogo aqui, realmente, ele é meio bugado, pra falar a verdade, né? No sentido de que ele não aparece as escritas, né? Mas é assim mesmo, né? Se você for pesquisar no YouTube, tudo, as pessoas que fizeram gameplay... Eu fiz uma gameplay, então já se inscreve no canal e marca o sininho de notificação e continue acompanhando, porque eu vou lançar no canal. Se você chegou, já tá lançado, tá aí na playlist de gameplay. Esse jogo é muito legal, de PlayStation 2. Se você tiver a oportunidade, jogue, que você vai gostar bastante. E todo mundo que faz gameplay tá bugado aqui. Não sei porquê, procurei várias alternativas, não deu certo. E todo mundo joga assim, mas também não tem tanta dificuldade, né? E ali em cima, como você pode ver, ó, no canto superior direito, tem toda a parte de divulgação. Ó. Você pode ver que o FPS tá rodando em 60 FPS mais ou menos, né? É mais ou menos isso, que fica lá o V, 2.59. Não tá aparecendo o mouse aqui, ó, tá aparecendo o mouse aqui escondido, porque eu marquei a opção de esconder o mouse, daí ele fica apertando esses dois pontinhos, mas é emulação, né, a emulação sempre vai ter alguns bugs, então tá aqui, ó, certo? Tá aí pra você, essa configuração aí, simplesmente você pode chegar, daí você aperta o ESC aqui, ó, você faz o close, sair sem salvar, e daí o que acontece? Você pode chegar aqui e fazer algumas modificações, por exemplo, o mouse ali não tá legal pra esconder, chego e inicio novamente. Agora ele não vai esconder o mouse e não vai aparecer aquela coisa bugada, né? Vai aparecer só o ponteiro do mouse como está aparecendo ali. Fernando, mas como que eu salvo o jogo? Você pode salvar pelo emulador, que é muito comum. Ou seja, eu tenho já um save aqui, ó. Eu posso salvar pelo emulador, mas eu também tenho um load. Então você vai salvar pelo emulador, só save emulador. Você vai ter os slots aqui, ó. Simplesmente, né? E se você salvou alguma coisa, você aperta S que faz o load. Só que eu não tenho nenhum save simplesmente no salvo. Mas eu vou salvar um aqui para você ver. Pronto, salvei no emulador. Então ele salvou nessa tela aqui. Se eu quiser voltar, eu saio, exit, né? Simplesmente ele não vai aparecer a opção aqui de load state, né? Mas se eu clicar aqui e em seguida eu apertar aqui, espera o jogo iniciar, né? Ele vai aparecer o load ali. Opa, iniciou, load. E simplesmente aperto aqui, você vai iniciar da onde você continua. Isso para qualquer jogo, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa configuração aí. Qualquer dúvida, você tem a zona de comentários aí. Eu sei que é muito complicado configurar o emulador, principalmente se você tem um PC fraco. Mas a configuração que eu te passei aqui é simplesmente para funcionar em um PC fraco. Porque esse emulador ele é muito simples, teoricamente. Ele já identifica a melhor configuração para você utilizar no seu computador. E com isso é só você ir diminuindo a resolução, diminuindo aí a qualidade de resolução. Se você diminuir a qualidade de resolução, vai funcionar os jogos, assuntos que você tanto deseja jogar aí da forma retrô, naqueles jogos antigos que você não teve oportunidade de jogar, agora você pode jogar com o emulador aí, revivendo o retrosão dos anos 2000. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal aí, meu nome é Fernando, continue acompanhando todo esse conteúdo aí, que conteúdos como esse, sempre estou trazendo conteúdos cada vez melhores, como também gameplay, né, eu gosto de jogar bastante, então só que demora bastante também para produzir conteúdos de gameplay. Então, de vez em quando eu tô trazendo aí a cada 1 a 2 semanas, eu tô trazendo uma gameplay nova. Um grande abraço e espero que se jogue bastantes aí jogos retrôs aí utilizando o emulador de PlayStation 2. Até mais!